ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Reiterar ao senhor, agradecer aos vereadores que permanecem aqui. Inicialmente, eu queria fazer um agradecimento público à vereadora Andressa Malman, que nos convidou para comparecer à Casa da Cultura nesse último domingo, para ver o meu amigo Graziano Ozolim. Só de vê-lo eu ficava emocionado. Que vontade que ele tem de tocar piano, que vontade que ele tem de deixar a gente feliz. Tenho certeza que a senhora é privilegiada de conviver nessa vida com ele. Então, parabéns à senhora, parabéns a toda a banda. Nós ficamos muito felizes. Falo por mim, falo pela Laís. Chegamos em casa e botamos o LP dos Beatles. Mandei uma foto para a senhora para ouvir junto dos nossos gatos. Mas, presidente, hoje é o dia da mentira. E a mentira pode ser uma fantasia que o sujeito cria para lidar com a incerteza e também para evitar uma crise real da modernidade, né? Isso é muito estudado no último período, em especial na filosofia, e eu busquei ontem estudar o plano de governo do prefeito Adiló do ano de 2020 para que eu pudesse escolher qual a minha mentira favorita do plano de governo do Adiló. Vamos lá. Passagem de ônibus a 13,50. Essa aqui eu daria uma nota 10, com certeza. Descentralização do SAMU, incluindo a área rural. Nota 8. Executar o projeto de intervenção no Complexo Cultural da Maesa. Esse aqui eu vou dar nota 0, porque está bem distante ainda. Executar melhorias de infraestrutura com telefonia na área rural. Lá em São João da Quarta Légua, continua não pegando meu telefone. Usina de biodiesel na Codeca. Essa aqui todo mundo sabe que eu sou verde, então eu adorei. Uma pena que é mentira. Isso aqui é estonteante, presidente. Implementar o trem regional e o VLT. Vamos lá. Definir reuniões periódicas nas comunidades a fim de governar com os cidadãos. Isso aqui é a favorita da vereadora Estela, ela me admitiu, presidente. Encaminhar o projeto da 409, esse é um novo. Criação do Parque de Proteção Animal. Então, você de casa pode escolher sua mentira favorita nesse 1º de abril. Eu ainda vou ficar com aquela que eu tive que mais ouvir, presidente, que era a passagem a 13,50. Eu disputei a eleição em 2020 e vi o prefeito Adiló gravando na frente da prefeitura, falando que eu ia implementar o comunismo. Nem na minha casa eu consegui implementar ainda, presidente. Então, de toda forma, eu tento implementar um plano de governo efetivo que falava a verdade para as pessoas, e esse aqui, infelizmente, ganhou a eleição, mas não foi implementado. De imediato, a parte da senhora. Vereador Libardi, parabéns, né, por trazer as mentiras à tona. Algumas aí tivemos a ideia que seria mentira, né? A questão do Parque de Proteção Animal foi uma mentira deslavada que aconteceu, principalmente agora nesse período eleitoral, onde aconteceu de um deputado estadual, como eu falei na tribuna, colocar até as máquinas funcionando atrás, fazendo de conta que estava acontecendo. Outra mentira também é a questão do parque automotivo, né? Também fizeram propaganda que estava acontecendo e estavam simplesmente planeando o terreno. Né? Então, é complicado isso, e eu acredito que muitas das pessoas que nos assistem, elas votaram no prefeito e estão arrependidas por causa das promessas, e tantas outras não foram nas urnas. Uma parte, vereador. Por causa que sabiam também que eram mentiras que já tinham acontecido na outra administração. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa. O que me preocupa também, nobres colegas, vereador Cláudio, vereadora Daiane, é que quando a gente vê que as coisas são ventiladas apenas pensando no processo eleitoral, porque se a gente percebesse um esforço do governo para fazer essas coisas serem implementadas, nós viríamos aqui, traríamos sugestões, ajudaríamos a construir, inclusive. Mas nós vimos palavras jogadas ao vento na eleição, e hoje é o dia da mentira, como bem lembrou os vereadores, para que pudessem ganhar um processo eleitoral, mas a gente não vê esforços sendo feitos, inclusive quando a gente levanta esses temas, dizem que não tem como, porque não tem dinheiro, mas deveriam ter falado isso antes. Então, e é o segundo governo do governo Adiló, falar que não sabia como é que estava a situação de Caxias, falar que não conhecia a realidade da nossa cidade, é uma mentira, mais uma vez. Então, nós precisamos alertar a população sobre isso, porque é grave o que acontece na nossa cidade. Obrigado pela parte, vereador. Vereadora Estela, qual que é a favorita da senhora? Então, vou falar sobre a minha mentira favorita deste governo, né? Que completa, inclusive, hoje 90 dias. Então, 90 dias de uma segunda
de uma segunda legislatura não, de um segundo mandato mentiroso, a questão das conversas periódicas com as nossas comunidades, e trago aqui o fato da regularização fundiária, que já saiu para alguns bairros, e fui eu, a vereadora, que fui informar, porque nem isso o Executivo foi capaz. Então, nem nas coisas boas eles fazem a conversa e o diálogo. Imagina nas ruins que visivelmente existem em grande número. Obrigado pela gentileza, presidente. Para concluir minha homenagem a Erasmo Carlos, aqui, ó. Para concluir, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi.